Amém. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos a este domingo maravilhoso, 25 de março, de 2023. Estamos aqui para compartilhar com cada um dos amados irmãos esta mensagem maravilhosa. E o tema da nossa mensagem de hoje é graça, Deus no Espírito, diabo na carne. Amém? Hoje nós vamos aprender sobre essa questão. Amém? Muita gente aí, até então fui indagado esses dias a respeito dessas coisas. E é bom que a gente mostre na palavra, para que não fique com as nossas palavras. Amém? Então, antes de iniciarmos aqui a mensagem, deixa eu mandar a graça e a paz para os nossos amados irmãos aí que nos assistem, tanto pelo Facebook como no YouTube. Você que é inscrito lá no canal do YouTube, a graça e a paz para todos vocês. Você também aí pelo Facebook que tem nos acompanhado, tanto a minha pregação como a do irmão Deraldino. Amém? Que Deus continue abençoando a todos vocês. Também os nossos amados irmãos do grupo Conhecendo a Graça, que Deus continue aí abençoando a cada um de vocês. E também aos nossos ouvintes aqui da nossa cidade, Sobradinho, que tem nos acompanhado, que Deus cubra de bênçãos sem medida sobre a vida de vocês. E também os nossos amados que nos assistem de fora daqui da cidade, tanto nos interiores como também em outras localidades. Sejam todos abençoados com todas as sortes de bênção, que assim seja. Amém? Então, o nosso versículo inicial se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 16. Nós vamos aprendermos hoje essa questão. Amém? Que eu falei para você. Graça, esse é o tema. Graça, Deus no Espírito, diabo na carne. Amém? Vamos aprender e vamos saber quem realmente é o diabo, Para que fique bem claro, já falamos algumas vezes, mas é sempre bom trazermos novamente isso ao conhecimento daqueles que não têm ainda. Graças a Deus. Então, 2 de Coríntios, capítulo 4, no versículo 16. Leia comigo, para a gente fazer aqui a nossa confissão de fé. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Diga glória a Deus. Amém. Então vamos fazer a nossa confissão de fé. Espírito Santo de Deus, que em nós habita, neste momento maravilhoso, ó Deus, a qual o Senhor nos deu a graça de contemplarmos este domingo e chegarmos até aqui, a este exato momento. Que nesta hora maravilhosa o Teu Espírito, Pai, venha sobre mim cada dia mais, para que assim eu possa, ó Deus, passar esta mensagem aos nossos ouvintes e também àqueles que aqui estão. Que o Espírito do Senhor, que se renova, ó Deus, a cada dia, a cada manhã, a cada instante, venha sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que nos ouvem, sobre a vida daqueles que aqui estão, e que tudo, meu Pai, se renove como se renova a Tua palavra, pois esta noite, ó Deus, vou usar a Tua palavra para que assim aqueles que nos ouvem, Pai, compreendam esta questão do Espírito e essa questão da carne, para que assim possam compreender e entender e viver Tua graça livremente, em nome de Cristo. Quem crer, diga amém, que é graças a Deus. Amém? Então, amados irmãos, é um tema interessante para que falamos hoje, Esta semana tive conversando com uma pessoa, não só esta pessoa, mas outros
e alguns me indagavam a respeito dessa questão do diabo. Quem é a figura do diabo? Quem realmente é Satanás? Será que é um espírito? Será que é um anjo caído? Ou um das terça parte dos anjos que assola a terra? Aqueles que se perturbam? Hoje nós vamos aprender, amém? E não é nada disso que falei para vocês, amém, amados irmãos? Então leia comigo, olha só. Aqui Paulo falando aos Coríntios, ele dizia: por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Quem é este homem? Olha só, dá a entender que aqui está falando de duas figuras, né? A do homem e a figura de Deus. Mas, para muitos, esta passagem, eles faz uma confusão. Mas o espírito, amado, no interior do homem, é puro, é limpo, como sempre temos dito aqui, ensinado aos amados irmãos, que esta questão de espíritos malignos é totalmente contrário à palavra de Deus. Ah, irmão José, mas está escrito lá que o diabo, como tem aquela passagem lá, né? Que o diabo foi uma reunião no céu, né? Falar a respeito de Jó, não é verdade? E então as pessoas até hoje leem a Bíblia como se fosse uma receita de bolo, como se fosse um livro normal. Não, amados. A palavra de Deus é para ser lida e compreendida. Amém? Como estamos falando aqui, amado, ainda que o nosso homem exterior venha errar, mas todas essas coisas não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com diabo, tem nada a ver com espíritos malignos, não é verdade? Mas ainda que a nossa carne se corrompa, há no nosso exterior, né, no interior do homem, para ser mais claro, o espírito, amado, que é puro, que é perfeito. Amém? Se não, veja comigo aqui, Efésios no capítulo 3, no versículo 16 também, livro de Efésios. Amém, amados irmãos? Olha só aqui, Efésios, capítulo 3, no versículo 16. Olha o que ele diz. Paulo falando aos Efésios. Olha, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Está vendo? Com o poder do seu Espírito no homem interior. Que homem interior é esse? O Espírito, amado. Quando a sua carne está ativada, amado, há lá dentro dela um opositor. Diabo nada mais é do que do opositor. É tudo que se opõe às coisas de Deus. É tudo que se opõe, que vai contra as coisas de Deus. Amém, amado? Não tem nada a ver com espíritos malignos, como sempre temos visto aí, né? Homens pregando, amado, demônios, dando espíritos malignos às pessoas, e até criaram, né, uma ideia aí de nomear esses demônios. Nós vamos ver isso na palavra, mas a maioria dos pregadores de hoje, amado, que pregam lei, e a lei foi por Cristo vencida, não é verdade? E nós vivemos sobre a graça de Deus. Então, essa ideia de nomear os espíritos, amado, não tem nada a ver. Não existe esse negócio. Você nunca vai achar na Bíblia esses nomes de Zé Pilintra, Tranca-Rua, Sete Facadas, Pombagira. Nada dessas coisas você vai encontrar. Onde é que você vai encontrar isso? Na carne. Porque essas coisas vêm de onde? Da carne.
Quando vimos na passagem, quando Jesus... Você nunca viu nas passagens Jesus curando alguém que estava ali, como diz a tradução, endemoniado? Jesus dizendo, perguntando para aquele homem que estava ali terrivelmente endemoniado. Jesus nunca perguntou para ele, quem é você? De onde você veio? Para que eles respondessem, não, eu venho do quinto dos infernos, não, eu venho lá da quadra S11, da quadra S13 e vim para cá, para essa igreja. Não, amado, você nunca viu. E sempre, amado, preste atenção, esta palavra terrivelmente endemoniada, quando Jesus realizava esses milagres, aquela pessoa estava enfermo, doente. Isso não era espíritos nenhum. Sempre cito aqui a passagem de Gadareno, né? Que estava ali terrivelmente endemoniado, mas ele estava terrivelmente doente, muito mal. Muitas coisas ruins acontecendo na vida dele. E as pessoas até hoje pregam, mas ali aquela manada de porcos e tal, amados. Só que isso não vem o caso agora, estou só citando para que você compreenda. E quando você vê essas passagens na Bíblia de demônio, espíritos malignos, isso mais nada é do que aquela pessoa ou ela estava dando convulsões, amém? Ou uma crise de loucura, mas não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com espíritos. Por quê? Porque o único espírito, amado, que habita no interior do homem é o Espírito Santo de Deus. Amém? Leia novamente comigo. 3,16. Efésios 3,16. Ele diz, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Tá vendo, amado? Como não tem nada a ver com demônios, como não tem nada a ver com espírito maligno. Irmão José, de onde vêm essas coisas? De onde é que vem tanto demônio? De onde é que vem tanto diabo? De onde que vem tanto tranca-rua? Zé Pilintra, Maria Padilha, esses espíritos vêm de onde? Amado, nada mais é de algo criado pelo próprio homem. Tem pessoas, amado, que acreditam em forças das trevas, em espíritos malignos. Tem pessoas que acreditam em tudo, amado. Mas, porém, essas coisas, né? Isso nada mais é do que uma ação da carne. Amém? Isso não é espíritos. Não, mas é sim, porque isso, porque aquilo. Irmão José, você está doido, vai dizer que o diabo não existe. E realmente, amado, não como espírito, mas sim como carne e sangue. É por isso que eu trouxe esse tema para você hoje, para te mostrar que o próprio demônio, o próprio diabo é o homem mesmo. A sua própria carne ativada. Vamos ver? Para não ficar com as minhas palavras. Olha só. Nós lemos aqui Efésios no capítulo 3, no versículo 16. Veja comigo Colossenses. Amém? Colossenses 3, 5. Colossenses no capítulo 3, no versículo 5. Olha só o que ele diz. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, apetite descontrolada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Olha só. Isso vem de onde? Do diabo? Isso é um demônio? Prostituição, isso vem de onde? Certamente é um espírito maligno, né? Que entrou tanto no homem quanto na mulher e faz com que aquela mulher se prostitua e faz com que aquele homem também se prostitua. A palavra diz que o quê? Que quando um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela. Não é verdade? Amados, mas não tem nada a ver com demônio. Não
tem nada a ver com o diabo, com espíritos malignos. Todas essas coisas vêm da carne do homem. Todos esses males vêm do homem. E Jesus já dizia àqueles fariseus, né? Quando indagaram a ele e perguntaram para ele, e ele respondeu: nada do que venha de fora que entra sobre o homem o contamina, mas sim o que está dentro dele, no seu coração. Isso sim contamina o homem, porque aquilo que vem de fora simplesmente entra e sai pelo ventre. Tá vendo? Mas as pessoas, por um período de tempo, muitos, né, até hoje, acreditam sim que essas coisas é do diabo, que esse negócio, todas essas coisas que acontecem, é o diabo que faz. Quem que faz o homem pecar? Não é o diabo, é o diabo do homem, amado. No seu homem exterior, as impurezas, né, como diz a palavra aqui, com a sua lascívia, inimizade, todas essas coisas, prostituição, como falamos aqui, e outras coisas mais. Tudo isso vem de onde? Da natureza carnal. Tem nada a ver com o espírito. O único espírito, como sempre digo a vocês, amado, que habita dentro do homem é o Espírito Santo de Deus. E então, se você alimenta mais a sua carne do que o seu espírito, o que é que vai acontecer? As consequências virão. Uma hora a conta vai chegar. E aí, qual é o pai que vai ver o filho errado e ele não corrige? Porque Deus, ele corrige, amado, aquele que ele ama. Se você é filho, se você erra, você vai ser corrigido. Amém? Mas não há espíritos imundos, não há entidade, forças das trevas nenhuma. Ainda tem muita gente por aí que acredita em centro de macumba, né? Que tem medo da Umbanda. Tem pessoas aí que dizem que são satanistas. Pessoas que criaram fantasias na sua cabeça, amado, e acreditam que realmente estão fazendo algo para ir contra Deus. Então essas pessoas são opositores a Deus. Quando você diz que é uma pessoa que é satanista, que nada mais é algo criado do homem, do próprio homem. Ah não, mas eu sou satanista, eu não acredito em Deus, eu creio que Satanás é poderoso. Amado, você está indo contra Deus e nada podeis fazer contra a verdade a não ser indo em favor dela. Para concluir, indo hoje fazer umas entregas no meu trabalho, eu passei por uma encruzilhada hoje e encontrei uma macumba lá com as flores, um pano preto, bem costurado, do lado assim da pista. Simplesmente peguei a moto, passei por cima, destruí um monte de vela que tinha lá, preta, branca, azul, vermelha. Passei a moto por cima. Amado, porque mas você não podia fazer isso, porque isso é obra de macumbaria, isso é obra de feitiçaria, você tem que repreender. Não, amado, isso mais nada é uma ação da carne. E quando a carne quer fazer mal a alguém, ela procura algo para fazer. Aí diz, não, mas eu vou fazer uma macumba que vai acabar com o casamento de fulano. Eu vou fazer uma macumba que vai acabar com a vida de ciclano. Nunca mais aquela pessoa vai prosperar. Amados, isso não acontece. Isso só acontece, sabe aonde? Na mente daquela pessoa que está fazendo. Mas aquela pessoa que não tem nada a ver, não sabe nem o que é que está acontecendo, amado irmão. Simplesmente isso nada mais é obra de feitiçaria, uma obra da carne. E tem muita gente, assim como falei dos satanistas, tem muita gente que vive dessa forma. Achando que está cheio de espíritos malignos, achando que está cheio de entidade. Não, mas eu recebi o Cosme Damião, eu recebi o Exu Caveira, eu recebi Tranca-Rua, eu recebi espírito de tudo quanto é gente. Não, amado, você não recebeu coisa nenhuma. O único espírito que você recebeu está aí dentro do seu interior, é o Espírito Santo de Deus. Então, para você que tem medo de obra de feitiçaria,
todo tipo de coisas que você crê, que acha que é demônio, que é diabo, que pega. Então você está vivendo enganado. Então você não vive o reino de Deus. Aquele que tem a Deus, amado, aquele que realmente crê que Jesus foi à cruz do Calvário e levou sobre ele todas essas coisas, e encravou o pecado na carne, amado irmão. Então, amado, se você crê diferente, então certamente você vai acreditar em obra de feitiçaria. Todas essas coisas vêm de onde? Da carne. Ah, irmão, e o senhor não tem medo de alguém fazer uma macumba com o senhor? Não. Pode fazer quantas vezes quiser. Ah, irmão, mas eu conheço uma macumbeira que ela era lá do Codó do Maranhão. Ela pode ser de onde quiser, amado. O que há em mim é o Espírito de Deus. E digo a você que é o único Espírito a qual você deve temer. Mas, mas eu vi, irmão, fulano endemoniado, eu vi fulano receber uma entidade, eu fui lá no centro de macumba. Amado, você pode ter visto a carne daquela pessoa ativada, mas que era espírito e não era. Quando você tiver uma pessoa que você vê que está ali terrivelmente endemoniado, me chame, me convide para a gente conversar com aquela pessoa. Ah, irmão, e o senhor não tem medo não daquele demônio ir contra o senhor? E já vou logo dizendo, amado, quem tem o Espírito de Deus, quando você encontra uma pessoa que se diz estar endemoniado, não tem precisão de você impor mão, fazer oração, clamar por Deus. Pelo contrário, conversa com aquela pessoa, acalma ela, coloca ela em si, para que ela veja a realidade da vida. Não dê crédito, porque é isso que aquela pessoa quer se sentir. Ela quer se sentir como se ela realmente estivesse cheia daquele espírito maligno, daquela entidade, daquela força. Não precisa agressão. Amém? Então veja comigo, livro de Colossenses, agora nós estamos em Colossenses 3:5. Vamos lá em Marcos na lei, olha só. Capítulo de Marcos, livro de Marcos, capítulo 7, no versículo 21. Nós vamos ler até o 23. Olha só, Marcos 7, 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Olha só. Nós lemos lá em Colossenses 3:5, não foi? E aqui está diferente de lá o quê? Nada. Só dando para você o entender, para que você compreenda melhor. Essas coisas vêm de onde? Procede de quem? De tranca-rua? Essas coisas vêm do inferno? Da pombagira? Porque tudo quando você passa na rua ou que você vê um pregador pregando, que vê uma mulher vestida diferente, aquela pessoa já diz, olha, aquela mulher ali está possuída pelo espírito da pombagira. Da pombagira de saia. E usa um monte de nomes para enfeitar. Ainda faz questão de impor àquela pessoa, não, você está errada porque você não pode isso, não pode ir, não pode aquilo. Amado, isso mais nada é do que obras da carne. Amados, nós não estamos aqui para trazer, eu não estou aqui perseguindo pastor A, pastor B, quem quer que seja. Estou aqui para mostrar as verdades, para dizer quem realmente é o homem e quem é o Espírito de Deus que habita em você. Então essas coisas, como estou dizendo para você aqui agora, eu não estou dizendo de mim mesmo, estou te mostrando na palavra que não tem nada a ver com espíritos de outro local, com as forças das trevas. Amado, para final de conversa, nem sequer
força das trevas existe. Amém? Sabe qual é a força das trevas? Que muitos acreditam? O próprio homem, que procura proceder mal, procura viver mal, e aí termina dizendo, não, mas foi as forças das trevas. Eu acredito que existem as forças das trevas, porque senão o mundo não estaria como está hoje. E o mundo está como está hoje, amado, por causa de pessoas que não têm a consciência limpa, que não têm o coração voltado a Deus e procuram viver de maneira errônea, de maneira da forma que quer, crendo em algo inexistente, amado. Você viu aqui agora comigo que nada que venha de fora que entra no homem vai fazer com que ele erre. Todas essas coisas procedem de onde? De dentro do coração do homem. Vamos ler novamente para que você não diga que eu estou falando de o que quero. Olha só. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Tem outras traduções que dizem os maus desígnios, né? De onde é que saem essas coisas? De dentro, amado, do coração. Essas coisas que você vê por aí, homicídios, estupro, todos esses males, amado, procede de dentro do coração do homem. Não tem nada a ver com espíritos malignos. Você está me compreendendo? Então, amado, quando você entrar em um local, em um espaço que ali tem uma placa, que tem um nome, e ali é tido como igreja, que essa pessoa começar a pregar para você que Satanás está tramando contra a sua vida, que o demônio diga só se for o meu inimigo. E quem é o seu inimigo? Primeiramente você mesmo. E quem é o outro inimigo meu? Ninguém. Aquele que você diz que ama, que não gosta, que odeia, que não ama no caso. Então, essas coisas, amado, procedem de onde? Do coração do homem, amado. Não tem nada a ver com espíritos. Então, se você está vivendo dessa forma... Outro dia eu estava vendo uma pregação, e o pregador começou até bem. Foi até bem em certo ponto. Mas de repente ele começou a entrar em um assunto que não tem nada a ver, amado. Não tem nada a ver. Sinto muito, mas essas coisas de vestes, brincos, anel, esses costumes todos, quem tinha, amados irmãos, era aquele povo lá da primeira igreja primitiva. Você pode ver que Israel, naquele tempo, amado, usava essas coisas, brincos de ouro. Não era só uma meretriz que usava. Eles só andavam bem arrumados. Não tem nada a ver, amado, com o que é ruim, que faz mal, é idolatria. Não tem nada a ver com isso. O que vale, amado, lógico que você não vai chegar em um ambiente como um espaço chamado igreja e você vai de qualquer forma. Mas não é errado nem a mulher nem o homem andar arrumado, ou colocar um brinco, ou colocar um relógio, ou uma pulseira. Isso aí não tem nada a ver. Isso é ignorância. Não é espíritos malignos, não é, mas isso é imundície. Não é, amado. Amém? Essas coisas procedem de onde? Nós acabamos de ver aqui que todas essas coisas, amado, procede do coração do homem. Não há espírito de prostituição. Isso vem de onde? Do próprio homem. Mas o espírito de pombagia na mulher. Não, amado. Está fazendo com... Não tem nada a ver. Amém? Então abra a sua mente. A salvação hoje, amado, que você tem que buscar é da mente. Amém? Você não tem que buscar pela salvação para morar no céu, não, porque isso aí Cristo já conquistou. E ele não é mentiroso. Ele disse que uma vez salvo, salvo para sempre. O que é que nós temos que buscar? A nossa salvação da mente. Porque o teu espírito está pronto, está preparado. E quando chegar o dia da tua partida, ele voltará ao Senhor. Amém? Por quê? Porque já era dele. Ou você não lembra do que ele disse a Jó? Jó, tu sabes onde tu estava antes de vir à terra?
E Jó disse não. E ele disse, certamente tu sabes, pois tu já eras espírito antes de vir aqui. Tá vendo? Então, amado, essa questão, por isso eu trouxe esse tema para você. Graça, Deus no espírito e diabo na carne. Por quê? Porque Deus, ele é espírito. E ele não age na nossa carne. Amém? Deus não tem nada a ver com os costumes da carne. Quando falo para você, prego para você que eu e outros demais irmãos não temos pecados, amado. Eu não estou querendo dizer que o pecado da carne, aquela transgressão da lei, não há isso mais, nem em mim, nem em você e nem em ninguém, pois o Espírito que há em você é puro. Fomos aperfeiçoados, fomos justificados em Cristo Jesus. Amém? Então, a sua carne planta e ela colhe aqui mesmo. Que você plantou, você vai colher. É a lei da semeadura. Não existe essa que você vai ficar nesta terra impune. Amém? E quem cobra isso de você? Se você é filho, Deus te cobra. E ele faz o quê? Açoita aquele que ele ama. Corrige. Ah, mas Deus é mau? Não. Simplesmente ele está te corrigindo para que você não erre mais. Amém? Graças a Deus. E agora, Efésios. Leia comigo, Efésios, no capítulo 8. Efésios 8. Nós já estamos encerrando, amado. Efésios capítulo 5, no versículo 8. Amém? Quem encontrou, diga graças a Deus. Nós vamos ler até o 11. Leia comigo, por favor. Porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Tá vendo? Em outro tempo, falando aqui Paulo aos Éfesos, vocês eram, mas agora não, amado. Agora nós somos luz. Nós temos que fazer acontecer este brilho. As pessoas, não porque você tem que aparecer para as pessoas, mas aquele pessoal da tua família está de olho em você. Está vendo as tuas mudanças. Diz, não, agora realmente fulano mudou. Realmente agora ele é uma pessoa diferente. Ele aprendeu a verdade. Aí ele continua no 9. Porque o fruto do Espírito está toda bondade, justiça e verdade. O fruto de quê? Do Espírito, amado. Está o quê? Toda verdade, toda bondade. Esse é o fruto do Espírito. O 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. 11. E não concupiscências com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Tá vendo? O que será algo infrutífero? Algo que não dá fruto, amado. Obra, aqui o tradutor usou obra das trevas, como falei para você. Treva, amado, não quer dizer que é um reino espiritual. Não, é no exterior do homem, da carne. Em outro tempo, como você viu aqui, aquele povo eram trevas, mas agora é luz. Porque quando é que uma pessoa está no estado de trevas? Quando aquela pessoa está no fundo do poço, amado. Que ela não tem mais como sair, que ela não vê mais saída, que ela está desesperada. Então, isso é usado como trevas. Aquela pessoa está em trevas, mas agora não. Agora você pode ver, você agora está na luz. E que luz é essa? Do Espírito, amado. Brilhe, você é de Deus. Você não precisa participar de propósito, de campanha, ou comer pão e beber suco para ter comunhão com Deus. Não, a nossa comunhão com Deus é eterna. Não é uma vez por mês. Você não precisa participar de campanha, de voto, de propósito, ou subir em montes, ou fazer jejum.
Nada disso, amado, vai matar a vontade da carne ou vai te fazer maior, mais forte. Nada disso. Homens recebem dons, amado. E se você tem um dom, zele por este dom, cuide deste dom, mas não diga eu sou. Não, amado. Irmãos, só acredita que existe alguém que possa curar? Deus é o único, amado. Pode ter pessoas que Deus conceda este dom, mas não é quando a pessoa quer, amado. Não é como essa pessoa pensa que faz e acontece, como a gente vemos muito. E tem muitos por aí que diz que tem o dom da cura, que tem o dom da profecia. E o que essa pessoa faz, amado? Tira proveito da situação. Outro dia eu estava passando na minha caminhada e eu vi um pregador que veio de fora e ele dizia que trouxe um recado de Deus para o povo de Sobradinho. Que Deus estava revelando a ele, mostrando naquele momento. Amado, eu digo para você, Deus não mostra nada ao homem. Deus não manda recado por homem nenhum. Quando Ele quer falar contigo, comigo, com você, Ele fala diretamente conosco. Nós não vivemos mais por intermédio de anjos. Anjos não levam a tua oração até Deus mais. As pessoas têm uma mania, né, de dizer assim, que os anjos do Senhor acampem sobre vós. Amados, se temos o Espírito, nós não vivemos mais em uma época que os anjos era quem intermediava pelo homem. Amém? Nós não vivemos mais esse tempo. Pessoas usam direto também, Deus visita fulano, visita cicrano, e nós não vivemos mais dessa forma. Amado, Deus te visita a todo momento. Não tem como eu dizer aqui agora para você, Deus, eu estou aqui do outro lado do celular, aquela pessoa que está me assistindo pelo Facebook, visita esse irmão. Amado, Deus é onipotente e Ele está em todo lugar, em qualquer momento, em qualquer hora. Amém? Então, amado, são coisas que muitas das vezes ficamos sem entender. Por quê? Porque lê a Bíblia de qualquer jeito, lê a Bíblia como se fosse uma receita de bolo. Costumes que muitos usam até hoje, pegam pessoas e dizem, não, nós temos que batizar essas pessoas nas águas, que é para remissão dos pecados. Então, esta pessoa ainda Jesus não veio. Para uma pessoa que diz que tem que se batizar nas águas, Jesus não voltou ainda. Então ela está dizendo que Jesus ainda vai voltar, que Jesus ainda vai ser crucificado. Ainda tem muitos que dizem, não, mas é como se fosse. Não, amado. Nós não vivemos mais sobre a sombra da lei. Nós não vivemos mais no velho pacto. Nós vivemos em um pacto perfeito. Nós vivemos em um novo e vivo caminho. Compreende essas coisas? Como estou falando para você, nós estamos trazendo aqui, amado, neste momento, o conhecimento da graça de Deus, para que você não viva atormentado por qualquer tipo de doutrinas criada por homens. Porque quem, como falei no começo do vídeo, quem criou todas essas presepadas aí de entrevistar espírito, entre aspas, né? Que entra sobre o homem, assola, e outra recebendo, né, muitos deles recebem uma contribuição para isso, para dizer que está terrivelmente endemoniado, para fazer com que as pessoas acreditem. E Deus até muitas vezes, amado, a Bíblia diz, né, que Deus até permite essa indução ao erro. Deus até permite. Amém? Então, queridos irmãos, para nós encerrar, 1 de Coríntios, capítulo 6, 1 aos Coríntios, capítulo 6, para a gente já encerrar, para que não fique com as minhas palavras, amém? Para amanhã ninguém tá me julgando, né? Dizendo que o irmão José está falando coisa dele mesmo. Não, amado, estou te mostrando a verdade. Lembrando que você não é obrigado a acreditar em mim. Você é obrigado a acreditar em Cristo.
Você não é obrigado a me assistir. Nós não estamos aqui, irmão, preocupados com o que vai comer, com o que vai beber, pois o reino de Deus não é comida e nem é bebida. Amém? O reino de Deus não vem com a aparência que você possa ver. E onde é que está o reino de Deus? Dentro de cada um de vós. Amém? Glória a Deus. Então, para que a gente encerre, leia comigo 1 aos Coríntios, capítulo 6, no versículo 12 em diante. Amém? Olha só. Todas essas coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Olha só, amado. Nós acabamos de falar aqui nessa questão dessas coisas de prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria e outras coisas a mais. E o apóstolo Paulo aqui dizendo aos Coríntios que ele diz, olha, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Todas essas coisas que ele disse aqui, né? Não vou deixar me dominar por ela. Tudo é lícito, amado. Mas o que é que você faz? Quando vem o desejo, fuja. Quando a palavra diz fugir da aparência do mal, amado, ele não está dizendo fugir da aparência do diabo, de Satanás, do demônio, do tranca-rua, do Zé Pilintra. Não, ele não está dizendo isso. Fugir da aparência do mal é você não dar lugar ao desejo, à vontade da sua carne. Ah, não, mas essa entidade veio das trevas e é poderosíssimo. É um dos 7 facadas aí. E nada, amado. Conversa para boi dormir. Nem sequer existe, amado. Amém? Versículo 13. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Tá vendo? Olha só, amado, que coisa interessante. Ele disse que o nosso corpo, amado, não é para a prostituição. Trazendo em outras palavras, né? Como está escrito, nós somos templos do Espírito Santo de Deus, morada. Então, o nosso corpo nós temos que fazer dele o quê? Morada, habitação do Espírito. Não um entro de prostituição, amado. E isso é quem que faz essas coisas? É o diabo? É Satanás? É quem é tranca-rua? Não, amado. É o próprio homem. Amém? Deus nos criou, amado, para louvor santo. Amém? Não para fazermos o que queremos. Creia somente. Versículo 14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los em membros de uma meretriz? Uma pergunta, né? Jamais. Não, porque certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, desses dois, uma só carne. Olha só. No começo do vídeo eu falei a respeito disso. O homem que se une a uma prostituta, a Bíblia diz que ele se une, os dois quando estão unidos no ato, eles são uma só carne. E o corpo do homem não é para uma meretriz, e sim para Deus. Está vendo, amados irmãos? Como essas coisas não tem nada a ver com demônio,
não tem nada a ver com o diabo. Irmão, mas eu estou passando uma luta, eu estou desesperado, eu não sei mais o que fazer, as contas estão chegando para mim pagar. Amado, mas essas ações que procuramos fomos nós mesmos. Ah não, mas tem um espírito aí da destruição, o devorador está acabando com minha vida, esse demônio, eu tenho que repreender ele. Não, você tem que frear a sua carne, tem que frear as suas ações. Você tem que, ah não, mas eu vou orar a Deus, eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer um propósito, um voto com Deus. Não, amado, tem nada a ver. Amado, o erro já foi feito, você errou, corrija-se. Não pratique mais. O que Jesus disse àquela prostituta? Muitos queriam lhe apedrejar, muitos queriam ver o fim dela e testando a Jesus. E Jesus respondera para eles o seguinte: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem atirou a pedra? Ninguém. Por quê? Porque todos sabiam, tinham a consciência que estavam errados, amado. É diferente nos dias de hoje, trazendo essa questão da prostituta para os dias de hoje, para uma pessoa que está terrivelmente endividada, uma pessoa que está terrivelmente em um ato de depressão, vivendo uma vida como se vegetasse. Isso é demônio? Não, amado. Se é espírito de quê? De enganação da própria carne do homem. Não o espírito ruim das trevas, né? Lembre-se que nós lemos neste tanto, não sois mais trevas, vós agora é luz. Tem nada a ver, amado, uma coisa com a outra. Isso são coisas criadas na própria mente do homem. Essas práticas, quem pratica é o homem. Então, se você alimentar mais a sua carne do que o seu espírito, pode estar na certeza, porque dentro de você tem tudo isso. Amém? Versículo 15. Não sabeis vós que os vossos, 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque são dois, porque desses dois se torna uma só carne. 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Olha só. Aquele que se ajunta com a prostituta, aquele que está ali, se une a quem? A ela, né? Torna-se os dois uma só carne. E aquele que se une a Deus, ao Senhor, ele se torna o quê? Um só espírito. É por isso, amado, que existe só um só Deus, um só espírito, um só amor, uma só verdade. Amém? Não é como muitos pensam, não, mas tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não, amado. Nós não vivemos mais no tempo da Trindade. Amém? Cristo já foi crucificado. Hoje nós vivemos sobre a graça de Deus, sobre o Espírito. Nós vivemos em um ministério de quê? De maior excelência. Um pacto, né? De maior excelência do Deus vivo. E para encerrar, o versículo restante aqui, nós vamos ler até o 20. Olha o 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Tá vendo? Aí me diga, amado irmão. O homem, quando ele faz essas coisas erradas, ele está pecando contra quem? Contra Deus? Contra o diabo? É o diabo que está fazendo ele errar? Não, amado, simplesmente ele. Quando ele se prostitui com o quê? Com o seu próprio corpo, para a sua própria ruína, a sua própria condenação da sua carne. Não tem nada a ver com o espírito, amado. Amém? Versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Olha só, tá vendo? Provém de onde, amado? De Deus, não de nós mesmos.
Não que nós somos capazes de pensar de nós mesmos, fazer alguma coisa de nós mesmos. Ela vem de onde? De Deus. A nossa sabedoria vem de Deus. O nosso entendimento vem de Deus. Amém? A bondade, o amor, a mansidão, o amor ao próximo, todas essas coisas vêm de Deus, é do Espírito. Mas o que as outras coisas? Prostituição, lascívia, inveja, ódio, mágoa, rancor, bebedice, todas essas coisas vêm de onde? De Deus? Não, amado. Da própria carne do homem. Do homem exterior, não do homem interior. Amém? E o versículo 20 para nós encerrar. Porque fostes comprados por bom preço, e glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, e os quais pertencem a Deus. Diga graças a Deus, diga glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amém, amados? Está aí mais um esclarecimento a respeito dessas coisas, amado. Creia somente. Abra a tua mente, coloca o teu coração em Cristo, para de sofrer esta ansiedade, esta depressão, pensando que é espírito maligno, mas nada mais é do que a sua carne ativada. Até a loucura, mano, procede da carne, do coração do homem. Todos esse tipo de maldade, tudo isso procede de dentro do coração do homem. Tem nada a ver com entidades, tem nada a ver com espíritos malignos. Amém? Então, eu sou José Ferreira, fiquem todos em paz, tenham um ótimo final de domingo, amanhã, segunda-feira, se Deus permitir, estaremos aí de pé, firme e forte na caminhada. Amém? Então, graça e paz a todos, que o Espírito de Deus cubra vocês de ricas bênçãos. Amém.